Parece que essa fronteira é chatinha, a gente já conversou com alguns brasileiros que tiveram problema. Normalmente a gente não cai nesse tipo de golpe. A polícia parou a gente com a sirene. Tem muito preconceito contra brasileiro por aqui. E a Guatemala não tá querendo carimbar a saída. É uma vergonha o que acontece, o controle que os Estados Unidos têm aqui na fronteira. Ninguém tem noção do que latino passa na própria América Latina. Olha. Bom dia, pessoal, 5h30 da manhã. Estamos indo aqui para a agência onde a gente comprou um ônibus que vai do norte da Guatemala até o sul do México, cerca de Cancún, Playa del Carmen. Uau! Um Caribe, né? Um lugar especial. Deixando a América Central, na verdade a gente vai cruzar mais um país, né? Mas vai só passar, né? Que é Belize. A gente escolheu não ficar lá por ser mais caro, né? Que a América Central já foi um pouquinho cara pra gente e Belize é conhecido por ser realmente muito caro, né? Parece que essa fronteira é chatinha, a gente já conversou com alguns brasileiros que tiveram problema. Um tinha reserva, cara, no Hilton, um hotel top. Passagem de volta para Guatemala, passagem para o Brasil. E não deixaram ele entrar porque ele não tinha visto americano dos Estados Unidos. Então é complicado, a gente sabe que brasileiro sofre, né, um certo preconceito em todas essas fronteiras, na verdade. A gente mostrou bastante aqui o que aconteceu, né? A América Central inteirinha tem um investimento, né, dos Estados Unidos para evitar que realmente muita gente tenta subir e para viver lá, né? Não é o nosso caso, mas vamos ver como é que vai ser essa fronteira, né? Nunca se sabe. Pode ser que a gente não entre, pode ser que aconteça algum imprevisto, alguma coisa, né? Enfim, vamos ver, a gente vai contar tudo aqui. Acabamos de chegar no busão, na verdade a gente pegou um pequenininho e aí trocou para esse aqui 10 minutinhos depois. É um ônibus com ar-condicionado, com banheiro, isso não é nada comum aqui na Guatemala. O chato é que a gente pagou 450 quando a gente estava chegando aqui. Entra um vendedor da agência, né, falando que os tickets acabam, que você tem que comprar com antecedência. E aí a gente caiu nessa pressão, comprou por 450 e descobrimos lá em Flores, né, na ilha, que as agências vendem na verdade por 350, ou seja, pagamos uns $12 a mais cada um pelo ticket. Aí eu fui reclamar, eu pedi o recibo, o cara falou que não existe recibo, não tem o preço no papel que eles me deram, só diz que são 2 pessoas, né, daqui para Bacalar. É uma viagem muito cansativa, você chega destruído lá em Flores, então a gente não estava pensando direito. Normalmente a gente não cai nesse tipo de golpe, mas aqui acabou acontecendo. Já estamos bem mais próximo da fronteira com Belize e, passamos por um checkpoint mais uma vez, né, policial. Na verdade a polícia parou a gente com a sirene, eu acordei ouvindo a sirene, falei pronto, mais uma vez vai dar problema, mas enfim, os policiais foram bem simpáticos até, né, dessa vez. Um ônibus de turista, né, esse tipo de ônibus mais caro, acho que eles não implicam tanto, só olharam, nem olharam o visto dos Estados Unidos. Não, nada, só pegaram o passaporte, deram uma olhadinha nos dados, nem olharam o carimbo daqui da Guatemala, nem folhearam o passaporte, sabe? Só queriam saber se a gente estava com documento mesmo, então nesse sentido foi bem mais tranquilo, mas eu cheguei, gelei na hora que eles pararam mais uma vez, passar por aquelas situações chatas que a gente passou para entrar, né? Gente, o cara que vendeu enrolou demais, cara, o ônibus está completamente vazio, tem umas 7, 8 pessoas, cabe 50 pessoas nesse ônibus. Ele falou que só tinha 5 lugares sobrando, que a gente tinha que reservar com antecedência, senão não ia dar. Enfim, tudo para ganhar 200 quetzales a mais, né? Cara, muito triste isso. Acontece em vários lugares da América Central. Mais um golpezinho. Principalmente. Né? Mais um golpezinho que a gente caiu. As pessoas querendo tirar vantagem, né? Querendo ganhar dinheiro. Mas acontece. Demos mole, né? Eu vou filmar o ônibus aqui pra vocês verem. Gente, olha como o busão tá vazio, quase ninguém no ônibus. Cara, impressionante, né? O cara falar que só tinha 5 lugares sobrando pra fazer a gente pagar mais. Isso é terrível da América Latina, a gente não pode continuar assim, cara. Já estamos na fila da fronteira, né? E aí entrou um rapaz explicando como é que funciona a fronteira, trocando dinheiro. A gente vai ter que pagar pra sair de Belize, né? Quanto? $20 cada um, né? São 40 dólares belizenhos. E aí a gente pegou aqui o papel, né? Papel moeda. E tem a rainha, né? Olha que interessante. Como se fosse colônia, né? É um país que não é da América Latina, né?
não faz parte da América Latina. Exatamente. É o primeiro que a gente vai passar que não faz parte da América Latina. Em toda a América do Sul e América Central. Exatamente, né? Então é uma colônia diferente. E a gente trocou também 5 quezales, que deu $1 belizenho, né? E vamos guardar a moeda aqui também. De recordação, a gente guarda. Não vai dar pra conhecer Belize dessa vez, mas enfim, numa próxima, quem sabe, né? Parece muito bonito também. Apenas passamos, infelizmente. O problema é que é caro, né? É sempre chato visto de trânsito, assim, pra gente só passar pelo país, né? Fica uma vontadezinha de parar e conhecer, mas a gente quer conhecer de verdade, então pra gente não adianta parar um dia e dizer que conheceu o país, né? A gente prefere ficar mais tempo. Descemos do ônibus, temos que tirar todas as mochilas, malas de mão, e mochila grande também, e passar num raio-x, enfim, pra sair da Guatemala. Vamos ver como é que vai ser isso. Entrando em Belize, primeira coisa tem que preencher um papel, gente. Eu não entendo por que a gente tem que preencher tanto que não papel. é online hoje em dia, gente, essas coisas. E não tem caneta também, né? Então, você que tem que ter a sua caneta. País Belize, né? País, do Reino Unido, praticamente. Qualquer país. Qualquer país. Caneta, tem uma estrutura, né? Pra que preencher? É isso. Enfim, online hoje em dia. Burocracia. Né? Olha, cara, chatices de fronteira, viu? Não carimbaram meu passaporte brasileiro. Tinham 2 brasileiros na nossa frente que também não carimbaram a saída. Só o do Charlico que carimbaram a saída. Totalmente aleatório, assim. É algo que não tem sentido. Mas tudo bem, muitos países não carimbam mais a saída. Só que para entrar em Belize eles estão exigindo. E assim, o Charlico queria que eu entrasse com passaporte italiano, porque no México eu tenho que usar o italiano. E tem muito preconceito contra brasileiro por aqui. Mas o cara falou, olha, você precisa do carimbo de saída no mesmo passaporte que você entrou na Guatemala para entrar em Belize. Então vai ser com brasileiro mesmo. Tem que voltar aqui para carimbarem. É muito difícil fazer registros das imigrações, porque nesses lugares é proibido gravar ou tirar foto. Mas já sabendo que alguma coisa podia dar errado nessa fronteira, dessa vez eu venci o medo e comecei a gravar escondido com o celular, fingindo que estava só segurando ele na mão. Os brasileiros estão sendo atendidos na minha frente e consegui gravar tudo o que aconteceu. Estamos en el Puente del Norte. Llegamos acá. Venimos. ¿No recuerdas de nosotros? ¿No? Nosotros estamos en bus del Puente del Norte. Compramos en Flores. Venimos acá, descemos del bus. Venimos de esta fila, pero que miraron mi pasaporte. No, nos tres. Nosotros. Vosotros. No somos del mismo los tres. bus. No estamos en el mismo perdón, no, porque vimos el otro formulario. Cuando llegamos para entrar y venir, el motorista del coche está acá. Pueden me preguntar del Puente del Norte. Esta dica también no tiene. Sí, solo falta la estampa de salida. Mi marido está en la frontera de Belice y tiene la estampa de salida. Brasil también, sí. No sé por qué solo pasó con brasileños. No regresamos a Guatemala. Ella no, nosotros sí, nosotros regresamos el día 13 a Guatemala. Nosso vuelo volta de cidade de Guatemala dia 16. ¿Tu marido está allá? Mi marido está ahí esperando. ¿Él sí lo enseñaron? Sí, él sí. ¿Cuál problema? ¿Para dónde vamos? ¿Para Nós vamos para Belize. Não, nosotros não. Não, sim. Nós temos visto Nós temos visto América. Vamos mostrar el visto americano, parece. Tem no visto americano. ¿Visto americano? Sim, no visto americano. Eu não vou a Estados Unidos. Pega as passagens. Queremos que de vuelta. Volvemos a Brasil. Eu não tenho visto. Não trouxe. Eu não tenho ainda esse passaporte. Não tenho.
Ahí en el pasaporte que le cargas. Está em Brasil. Está em Vigo. ¿Qué me tenés que ir a traer? ¿Cómo? Me tenés que ir a traer. No tiene como estar em Brasil. No. Que se la manden. Sí la debe traer. Vou ficar na nossa. Que la manden. Vamos a pasar con retorno. Mira, Por favor, mira. Tenemos retorno para Brasil. eu não tenho acá. Não, está em Brasil. Si ya tenés pasaporte, te lo pasan uno sin pasaporte. Mira, el señor la trae aquí. Aquí no nos digamos. Perdão, eu não tenho. Eu não tenho. Acá não tenho. Eles só carimbaram do meu marido porque ele tem o visto dos Estados Unidos. Porque o nosso tá ficando no passaporte antigo. Eu já ouvi gente que não entrou em Belize, tá? Brasileiro, né? É que o passaporte É que assim, tem 10 anos. Estava em outro passaporte. Este passaporte meu é recente, 2019. Okay? Então, está em outro passaporte antigo e não trouxe porque não vou aos Estados Unidos. Por isso, só por isso. Mas visto está em outro passaporte. Eu tenho. Larissa, Sim. ¿usted ya puede cambiar? Nós estamos juntos, então ele vai ficar também. Vamos ligar para a embaixada do Brasil. Não, calma. Se tiver alguma foto do visto. Chega também puede pasar. Pode passar. Ah, que saco. Ele deixou vocês passarem no final? Eu não posso, mas não acredito. É. Pagamos hotel, ônibus, tudo. Nossa, gente, é revoltante. Nossa, sinto muito mesmo, porque é muito revoltante. Não tem foto do meu passaporte Luxemburgo? Eu tenho passaporte Luxemburgo, deixei tudo em mim. Sério? Eu tenho. Ai, é revoltante, a gente nunca imagina que isso vai acontecer. Porque o visto está no outro passaporte que venceu. Sim, antigo, é bem comum isso. Se eu conseguir a minha foto do meu passaporte de Olha, muito revoltante. Vocês não têm noção do que acabou de acontecer. Eu só entendi depois. 4 brasileiros, só o Charlico tem o visto dos Estados Unidos nesse passaporte. Eles olharam todas as folhas, eles viram que ele tem o visto e só carimbaram a saída da Guatemala no passaporte dele. Gente, isso é muita pilantragem. Eu não tô acreditando que isso aconteceu, cara. Os brasileiros ali estão com muita dificuldade. Eles têm reserva em Belize, passagem de volta. E a Guatemala não tá querendo carimbar a saída. Exigiu o visto dos Estados Unidos, eles têm um outro passaporte que tá no Brasil. Cara, muita sacanagem, não tem outra palavra. E aí eu mostrei meu passaporte italiano. Ah, beleza, vou carimbar aqui, beleza, não tem problema nenhum. Já que você tem o passaporte europeu. Muita sacanagem, cara. Transit to Mexico? Trânsito, assim. They didn't put the stamp in this passport? No, because I enter Guatemala with the Brazilian and I have to leave with the Brazilian. So they don't stamp the Italian. Ai, meu Deus do céu, gente. Ó, o cara tá lá com os meus passaportes, mostrando tudo. Perguntando. Thank you. Have a nice day. A internet está mal, mas este é um prêmio que recebi este. Eu sou pesquisador na minha empresa, sou funcionário público de agronomia. Este é 2023. Esta é minha empresa de trabalho. Sim, esse é uma empresa de governo. Espero que minha internet não vai, mas espero que sou pesquisador. Graças, maravilha. Até daqui a pouco, gente. Cara, que sujeira que acontece aqui. Que sujeira, gente. Quero ver tudo. Aham.
Que sujeira que acontece aqui nesses países da América Central, gente. Sujeira, não tem outro nome assim. Gente, é uma vergonha. Vergonha, Nossa, cara. A gente Preconceito. vai ter que parar pra falar, porque eu não passei por tudo, mas a polícia demorou demais e só pararam os brasileiros. Só não estamparam a saída dos brasileiros da Guatemala. Cara, todos os europeus rapidinho. Rapidinho. E Aí, só não tinha um do meu lado, estamparam só porque... tinha um do meu lado que falou assim, o que você faz? O cara perguntou, não, eu sou estudante. Porque ele não tinha Não preenchido. tem problema. O que eu não preenchi, o cara mandou eu preencher tudo isso com visto americano, com os Estados Unidos. Ele foi super duro comigo. Com a Larissa e com os outros brasileiros, cara, é uma vergonha o que acontece, o controle que os Estados Unidos têm aqui na fronteira de todos os países aqui. Gente, vocês precisavam ver a cara dos oficiais da Guatemala quando a gente voltou lá falando que não estamparam. Eles se fazendo de desentendido, mas assim, ridículo de ver, cara, que eles não fizeram de propósito. Os europeus, eu contei a história, eles não estavam acreditando, cara. Eles, como assim? O que tem a ver os Estados Unidos? Ninguém entende, ninguém tem noção do que latino passa na própria América Latina. Olha isso. Pessoal, a gente vai continuar esse vídeo aqui, estamos gravando um pouquinho depois, né, essa continuação de toda essa história, de como foi passar por Belize, né. Vê que a gente já tá mais gordinho, o cabelo tá diferente, enfim, muitas coisas já aconteceram desde lá pra cá, inclusive um cartão de memória nosso corrompeu, né, e perdeu tudo que tinha lá dentro. Tem até um vídeo de Bacalar, que seria o próximo, a gente ainda não desistiu de recuperar. Vamos tentar. O pai da Lari tá se esforçando muito, ele disse que vai conseguir, mas que assim, muita gente já falou que não tem jeito, né? Pessoas que trabalham com rede social, inclusive, mas a esperança tá lá e vamos ver se a gente salva, mas vamos seguir esse vídeo aqui contando as nossas impressões, né? Se a gente conseguir recuperar os vídeos de Bacalar, ele vai ser postado um pouco fora de ordem, até talvez com essa parte de Belize, quem sabe se a gente conseguir, mas a gente queria passar, né, as nossas impressões do país e como é que foi, né, essa viagem desde essa fronteira que foi muito conturbada, foi um estresse muito grande mesmo, assim. Acho que foi, sem dúvida, foi a pior fronteira que a gente já pegou. A gente já teve alguns problemas de fronteira durante a pandemia também, em Londres, né? A gente foi detido durante um tempo. Para entrar na Guatemala, né, tinham policiais lá que queriam extorquir a gente de alguma forma. Mas, sem dúvida nenhuma, essa para sair da Guatemala e entrar em Belize foi a pior fronteira da vida. A sorte que eu tinha visto dos Estados Unidos, olha que loucura, né? Um país que não precisa de visto para entrar, mas eles realmente têm uma influência muito forte dos Estados Unidos e eles simplesmente não querem que latinos, né, pessoas da América do Sul, subam sem ter o visto desse país. A gente já tinha escutado algumas histórias, né, acabou sofrendo na pele, né, e vendo como é a realidade dessa E Scalari tem um passaporte europeu, mesmo assim foi muito difícil. Os outros brasileiros também tiveram muita dificuldade, né? Na hora foi muito revoltante, a gente não conseguiu passar tudo no vídeo, assim, de revolta, né? Mas deu pra ver que a gente tava bem chateado, né? Eu fiquei mais de 30 minutos esperando a Larissa, ansioso, com medo dela não conseguir passar a fronteira, de ter que seguir sozinho, e tinha um house sit, né? E, enfim, ter que ir sozinho pra casa pra Larissa tentar sair por outro lugar. Direto pro México, né? Da Guatemala pro México. Cara, nossa, seria um transtorno, enfim. Mas enfim, chegamos no México. Chegamos no México não. Chegamos em Belize, entramos em Belize, né? E foi um país muito diferente dos outros que a gente passou, assim. Muito campo. Mas com algumas casas, assim, muito simples. Casas de madeira, né? Fazendas, né? Assim, com um terreno grande, mas muito espaçadas, assim, sem comércio por perto. E dava pra ver uma situação muito simples, né, de vida. Muito pobre, né? Muito um país pobre. Que a gente não imaginava. Belize é outra colonização, né? É uma colônia da Inglaterra, né? Inclusive obedece à rainha até hoje, né? A rainha da Inglaterra. Na minha cabeça era um país rico. Olha que doideira. Eu achava que Belize, as pessoas seriam um país mais estruturado, pelo menos como a Costa Rica. Na minha cabeça, assim, né? Antes de entrar, eu nunca tinha pesquisado, eu não sou muito de ficar vendo vídeo dos países que eu vou. É claro que a gente, claro, se algum desses canais que a gente segue, né, que são vários também, tivesse ido, a gente já teria uma impressão, mas a gente realmente não procurou, né? Assim, que a gente segue, tinha passado, ou a gente não viu o vídeo que passaram por lá.
E foi uma surpresa ver muitos campos com fazendas e tal. E quando a gente chega em Belize City, uma cidade muito pobre, muito assim, mas muito pobre, né? As pessoas sem qualidade de vida e uma comunidade muito diferente, um pouco isolada ali, né? Porque todo mundo em volta fala espanhol, por exemplo, né? E só eles falam inglês, que é um inglês meio caribenho, né? Um inglês com um sotaque bem diferente. Mas, enfim, chegamos em Belize City, onde a gente trocou de transfer, né? A gente ficou mais ou menos 1 hora esperando, numa rodoviária até na beira do mar, onde tem os ferries para Cayo Colque, que é o principal destino do país, né? Então, muitos turistas, assim, vão para Belize City, vão para Cayo Colque e não sabem o que é o país, não sabem né? a realidade do país. Essa ilha deve ser maravilhosa, essa ilha a gente já viu algumas imagens, assim. Tem resort, tem hotéis maravilhosos, uma estrutura muito boa. E muito da cidade, perto do pier ali, vive desse turismo, né? Você vê que gera um comércio muito forte, inclusive os preços são absurdos ali na rodoviária. A gente foi ver um sanduíche, um café, sei lá, pra gente tomar enquanto... Na verdade era pra gente almoçar, né? Mas a gente queria comer alguma coisa. A gente não consegue levar tanta comida para um dia inteiro, incluindo fronteiras, e nas fronteiras geralmente a gente não pode cruzar com comida. E os preços, eu lembro que eram em dólar estadunidense, e era um absurdo, um sanduíche era $15 dos Estados Unidos. Sim. O dólar lá vale exatamente o dobro, né? O dobro, então $15 seria $30 lá, mas eles nem botam preço no dólar de lá, é direto no dólar dos Estados Unidos. Você vê como o lugar esse lugar é extremamente turístico, extremamente voltado para os turistas, né? Porque na cidade mesmo, eles não usam dólar dos Estados Unidos e não tem turismo em si. As pessoas não vão para Belize City, né? E a gente perguntou, né, para a moça do nosso transfer que estava lá esperando, ela até ficou com as nossas mochilas, né, olhando as mochilas, onde é que teria algum lugar barato para comer. Ela recomendou, aqui fora da rodoviária, vai pro lado tal, e a gente saiu da rodoviária para tentar ver alguma coisa da cidade e para tentar encontrar algum lugar para comer, né? A gente não achou. Não. Era confuso, era tudo muito sujo. Não foi uma boa impressão, assim. Tudo é experiência, mas eu acho que assim, é um lugar realmente muito despreparado para o turismo. Vejo na minha cabeça assim, falta muita educação ali para a população também. Muita oportunidade, né? Enfim, me parece um pouco muito sofrido isso. E que vive como uma colônia hoje, nos dias de hoje, né? Viver como uma colônia de um país europeu. Apesar de ser um país independente, né? Mas eles ainda assim, têm uma relação. A impressão muito que dá também. é que eles devem exportar muita coisa dessas fazendas todas que a gente viu, banana, sei lá, para o próprio Reino Unido, né? Mas que não devem, enfim, valorizar muito essa mão de obra, pagar, incentivar, né? A gente acabou conversando com alguns locais. Encontramos um Charles, inclusive, né? Gravamos tudo, gente. Que pena, assim, que a gente não tem esse conteúdo agora, talvez depois. Eles falaram que podem ir para o Reino Unido sem visto, por exemplo, mas assim, dá para ver que eles não têm condição. Para ir, voo dali deve ser caro, porque claro. O Reino Unido eu acho que não incentiva. Eu não pesquisei, tá? Eu tô chutando, mas eu imagino que não incentiva esse deslocamento. É um país muito pequeno, que não recebe voos frequentes, né? Exatamente. Deve ter muita escala no Panamá e tal. E eu fiquei muito chateada. É uma comunidade interessante, porque é uma comunidade negra, né? É preta que se fala, né? É uma comunidade preta, que a gente não viu tanto na América Central, assim, né? Tem muito mulato, tem muito branco e essa mistura. Tem alguns pretos, mas não tanto. Lá é diferente, sabe? É como as ilhas do Caribe, provavelmente. Exatamente. Jamaica, né? Isso a gente imagina, assim, que seja mais ou menos um povo parecido com esse. E eu achei muito legal você ver. Sim. Né? O próprio San Andrés, que a gente foi na Colômbia, né? É uma colonização diferente. Eu me sinto, sei lá, assim, com uma certa afinidade, assim, com muita curiosidade de ficar mais tempo, né? Infelizmente, foi aquele visto de trânsito. E mesmo assim a gente teve uma experiência interessante, né, de ver, infelizmente, que o povo é sofrido, mas que a gente conseguiu conversar com algumas pessoas que foram muito gentis, né? Mas não achamos nada para comer. Pegamos nossas coisas, entramos em um transfer, que era uma van
muito velha, caindo aos pedaços, com o ar-condicionado praticamente sem funcionar. E a gente ficou Nossa, bem que atrás. calor que faz nesse país. Foi, assim, um dos piores transportes da vida. Já foram vários muito ruins na América Central, né? E esse não foi barato, né? Enfim, incluía todo esse deslocamento entre as fronteiras. Na verdade, a gente pagou a mais, né? Eu vou botar o preço aqui de novo, porque o cara enrolou a gente lá no ônibus e a gente comprou antes. Enfim, no ônibus lá só tinham 6 pessoas, mas realmente na van tava cheio. Eu acho que ainda tinha lugar. As tinha os pessoas 2 lugares chegaram na van. de Cayo Cocker, né? Pra ir pra Bacalar, ou pra juntava primeira numa cidade, van. né? Pra fronteira do México, né? Enfim, foram mais umas 2, 3 horas até a fronteira com o México. Todas as estradas de Belize, todas são mão dupla. O asfalto eu não lembro direito, mas dá pra ver que a estrutura do país é muito precária. É muito precária. São pouquíssimas estradas, né? Pouquíssimas cidades, população muito pequena. Enfim, é um país que tem muito aí a desenvolver, a crescer. E chegamos na fronteira para sair de Belize, e lá a gente tem que pagar $40 belizenhos, né? $20 dos Estados Unidos para sair do país. Belize reze para entrar, pague para sair. É o lema que a gente criou. Foi. A gente quase não entra e para sair tem que pagar, né? Olha que dureza. Mas foi tudo rápido e tranquilo na fronteira, sem muita burocracia, né? E até chegar na fronteira do México. chegamos na fronteira do México. O que acontece aqui no México, explicaram pra gente claramente que se você tem um voo de saída, e realmente a gente já tinha um voo de saída, que a gente veio né, pro Canadá, que é onde a gente está agora, e no bilhete tem escrito assim, uma taxa de imigração, que é exatamente o valor que eles cobram, de $40 por pessoa, $40 dos Estados Unidos. Então a gente pagou $80 de taxa junto com a passagem aérea para o Canadá, né? Que foi um voo, a gente conseguiu uma promoção, não foi tão caro. Mas ela falou que se você tem uma passagem de saída, você não precisa pagar essa taxa quando você for entrar por terra, porque é a mesma taxa, entendeu? O problema é que quando você entra por terra e sai por terra, teoricamente você não pagaria essa taxa, então você tem que pagar na entrada. Então a gente chegou no fiscal lá na hora e falou, olha, a gente tem o voo de saída, então a gente já pagou a taxa. Ele falou, não senhor. Não é bem Isso assim. é outra taxa, não tem essa taxa de saída, que não tem, né? Enrolou. Quando você entra de avião, como a maioria das pessoas entra, você não vai pagar nada na imigração. Mas entrando por via terrestre é tudo muito mais complicado. Ou seja, nós pagamos $80 para entrar e pagamos $80 para sair. Que já estava incluso. Isso na para ficar passagem. 2 semanas no México. Sim, gente. a partir de 7 dias é que tem que pagar essa taxa. Se você ficar menos de 7 dias, Isso você não por precisa. terra. Por aéreo, você vai pagar na Você saída vai sempre com aéreo, pagar. como a gente falou, você não vai nem sentir porque vai estar lá. Hum. Mas assim, a gente pagou $160 para entrar, para ficar 2 semanas no México. Eu acho muito injusto, um país que teoricamente não tem visto, né? Mas tem, cara. A gente falou, pô, talvez o visto mais caro que a gente pagou até hoje. Vários $80. países da América Central e o México, na América do Norte, a gente não paga visto, mas paga taxa para entrar. Então é praticamente uma taxa de visto. Eu acho que uma taxa para entrar, como eu falo, que nem taxa de parque nacional, se for um valor justo, $5. Beleza, acho que pode te ajudar na manutenção das fronteiras, dos funcionários, assim como nos parques, né, dos guarda-parque, da estrutura, tem uma boa estrutura, um bom banheiro lá na fronteira, né? Mas, pô, cara, $80 é demais. E muitos você paga a taxa para entrar, a taxa para sair. Então acaba pagando um visto, né? Assim, sim, é como taxa, se fosse, né? Um visto camuflado. Que isso todo mundo vai ter que pagar, né? Porque ninguém tem isenção. Então é complicado. Então foi isso a saga de chegar até o México, né? A fronteira do México foi até tranquila, a gente foi revistado acho que 2 vezes as mochilas, eles só abriram, assim, não foi super tranquila a revista, mas antes da imigração e depois da imigração teve revista de mochila. Todos, assim, a gente começou a ver um tratamento diferente, assim, aí realmente chegamos no México, que a gente estava aguardando bastante tempo para chegar, mexicanos bem simpáticos, assim, em nenhum momento na imigração, ninguém, né? Não. Tratou a gente mal ou emburrado. A Guatemala foi o país mais complicado, né, de imigração. El Salvador foi o país mais relaxado. Sim. Engraçado que foi um em sequência do outro, né? El Salvador, cara, eu visto, puto, o cara entrou na van, já carimbou, enfim.
E para sair também muito tranquilo. A Nicarágua é esquisito para entrar, é esquisito para sair, né? Tem a questão de não poder entrar com drone, para sair também eles revistam tudo. Se você tiver o drone na saída, eles já vão pegar na saída, máquina profissional, enfim. E o México também muito tranquilo, assim, tirando essa situação dessa taxa, né? Que o cara falou que a gente tinha que pagar e tal. Eu acho que a gente não deveria ter pago, mas como é que... Enfim, ou pague e entra, né? Se o cara não concorda. Tirando isso, muito tranquilo, os policiais muito respeitosos. E a gente começou a ver outro país, né? Aí você já sai numa estrada duplicada. A gente pegou um táxi, né? O nosso transfer, que era incluso. um ônibus, uma van e por último Isso não é táxi. explicado na hora que você Parece compra. que é só um ônibus, Ele né? fala que é um ônibus grande com banheiro. Do nada você vai ver se está numa van sem ar-condicionado, numa estrada horrorosa lá, muito sofrida. E depois você está num táxi que você fala... Dividindo com outras pessoas, não tem problema nenhum. Não, Mas, mas deveria ser explicado. Né? E aí fomos direto para Bacalar. Nossa, a Estradas estrutura, eu fiquei gigantescas, surpreendido com os viadutos, as estradas. A taxista falou, né, já nessa estrada do Trem Maia que eles estão construindo, que vai ligar de Bacalar até o aeroporto de Cancún. Sim. Se duvidar vai até essa fronteira, não sei. Mas é um trem, se chama Trem Maia, né? Sim. Vai ser um trem fantástico, já deve estar para sair. Estão fazendo um aeroporto perto de Tulum. E sim, um crescimento ali nessa região fantástico. Que já é muito desenvolvida, assim. Nossa, eu vejo ali um potencial enorme, assim. A gente até estava vendo se achava uma casinha, um terreno para investir. É claro que é muito difícil, porque todo investimento estrangeiro, né, já sobe o olho, já vai tudo para dólar, enfim. Mas é uma região muito especial. Bom, se a gente não conseguir recuperar, né, os arquivos, de repente a gente faz até uma live sobre Bacalar, né? Porque foi um destino que nos marcou muito. Nossa, a gente pode fazer uma live só sobre Bacalar, com certeza. Mas a gente vai continuar de Playa del Carmen, que é de onde a gente tem conteúdo salvo. A gente pede um pouquinho de paciência, pode ser que demore aí mais um mês da data desse vídeo pra gente conseguir recuperar, ou pra gente dizer que vai ser impossível realmente recuperar. E aí a gente faz uma live. Mas os vídeos vão continuar, né? 2 vídeos por semana em sequência. Vamos sempre nos esforçar para que isso aconteça. Pode ser que uma semana ou outra saia um vídeo só, mas sempre que possível 2 vídeos. Muito obrigada por acompanharem mais essa saga. A gente se despede da América Central, né? Nossa, foi uma jornada, vocês viram, dura, muito boa em muitos sentidos, né? Várias experiências muito bacanas. Mas... A gente aprendeu muito, foi muito enriquecedor. Nossa, eu lembro de várias coisas que me vem à cabeça, até conversar com venezuelanos, né, que cruzaram o Estreito de Darien a pé. Isso a gente poderia até fazer uma live também, eu acho que a gente não falou disso, né? Sim. E muitas experiências, né? Países muito diferentes um do outro e muito ricos, assim, de cultura e que nos ensinaram muitas coisas. Foi bem enriquecedor. Sempre né? Sempre Cada lugar fica marcado, né? De uma forma na gente. E obrigado por nos acompanhar. Qualquer dúvida, né? Deixa uma pergunta. A gente adora essa troca de verdade. E vamos viajar juntos. Obrigada. Um beijo. Boas viagens.